Olá pessoal, e aí, tudo bem? Então a partir de hoje nós vamos começar a estudar a Oceania. Já estudamos a Ásia e a Europa e agora vamos para um outro continente, a Oceania. A Oceania é o continente mais isolado do mundo, e essa barreira geográfica, por ele ser mais longe, fez com que fosse o último dos continentes a ser descoberto pelos europeus. Em razão disso, a Oceania é conhecida então como Novo Mundo, por ter sido o último continente a ser descoberto. Assim como aqui na América e também na África, existiam já povos nativos que habitavam a Oceania antes da chegada dos europeus. Quando os europeus chegaram ali na Oceania, esses povos nativos praticamente foram todos eles dizimados, restaram bem poucos hoje em dia. E essa minoria de hoje em dia, ela sofre bastante discriminação. Há uma luta intensa desses povos pelo reconhecimento. Alguns não são nem reconhecidos como cidadãos desses países onde eles vivem. Então os povos étnicos originários da Oceania sofreram muito com o tal do descobrimento ocasionado pelos europeus. A Oceania, ela é formada praticamente por várias ilhas. É um conjunto de ilhas, então é um continente que nós chamamos continente arquipélago, porque não existe uma porção de terra gigante como é a América aqui. Não, lá são várias ilhas. E nos países, tem dois países que se destacam mais lá dentro: Austrália e Nova Zelândia. A Austrália, por exemplo, é considerada uma ilha-continente devido à extensão do seu território. 90% de toda a Oceania corresponde ao território australiano. Então a Austrália ela tem assim uma enorme quantidade de terras no seu território. E por isso que muitos consideram ela uma ilha-continente, né? Ou um país-continente. O outro país que destaca na região é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país que ele fica totalmente localizado na zona de iluminação temperada sul, ou seja, abaixo do trópico de Capricórnio. Então o território neozelandês, por ele ser montanhoso e tal, ele tem um clima mais frio. Ele tem assim um clima frio. E a Nova Zelândia é considerado um país arquipélago, porque ele é formado por duas ilhas principais. E essas ilhas estão localizadas uma ao norte e outra ao sul. E elas são separadas pelo Estreito de Cook. O país mais perto da Nova Zelândia é a Austrália. Ela está a 1.750 quilômetros longe da Austrália. Mas a ligação entre as duas não é por terra, porque são duas ilhas, né? Tanto a Austrália é uma grande ilha como a Nova Zelândia. Então a ligação entre esses dois países ou é por barco, navio, ou por avião. Então esses países não têm ligação terrestre entre eles. O que acontece com todos os países da Oceania? Como é um continente formado por várias ilhas, não tem essa formação. Além desses dois países grandes, Austrália e Nova Zelândia, existem outros 12 países na Oceania. E aí eles são todos conjuntos de ilhas. E esses conjuntos de ilhas eles recebem três denominações, que eles são agrupados em três grandes grupos. O primeiro se chama Micronésia, que significa ilhas pequenas. Então Micronésia várias ilhas pequenas agrupadas. O segundo grupo se chama Melanésia e tem esse nome por serem chamadas Ilhas Negras, de origem vulcânica. E também tem o terceiro grupo que se chama Polinésia, que significa muitas ilhas. Então, recapitulando, a Oceania é um continente formado por várias ilhas. Por isso nós chamamos de continente arquipélago. Presta atenção. Dessas várias ilhas, existem dois países que se destacam lá
por extensão dessas ilhas serem maiores. A Austrália, 90% de todo o território da Oceania pertence à Austrália. É uma grande ilha. Além da Austrália, existe um outro país que tem duas grandes ilhas também, que se chama Nova Zelândia. Fora a Austrália e Nova Zelândia, existem outros 12 países lá dentro, que não precisa ficar aqui falando o nome deles agora, porque não vem em conta. Mas esses 12 países são agrupados em 3 grandes grupos de ilhas, que se chamam Micronésia, Ilhas Pequenas, Melanésia, Ilhas Negras e Polinésia, muitas ilhas. Essa última, Polinésia, concentra grande parte das ilhas da Oceania. Dentro de todas as ilhas da Polinésia, as mais importantes são o Havaí e a Polinésia Francesa, onde está localizado o Tahiti. O Tahiti é um grupo de ilhas que formam então esse país chamado Tahiti. E uma curiosidade, no ano de 2013, o Tahiti jogou a Copa das Confederações aqui no Brasil. E num jogo contra a Espanha, que na época era toda poderosa, eles perderam de 10-0. O futebol lá é amador, então eles não tiveram nem chance de fazer frente à poderosa seleção espanhola, e que em 2013 era poderosa mesmo. Então esse é um pouco da questão da região física da Oceania. Agora vamos falar um pouco sobre a economia desse continente. A Oceania, então, como eu falei, ela é formada por 14 países. É o menor continente terrestre. A economia continental, ou seja, a economia da Oceania, ela apresenta grandes disparidades entre os países. Fato que pode ser visto através do produto interno bruto, ou seja, do PIB dos países que fazem parte daquela região. A Austrália e a Nova Zelândia possuem um alto grau de desenvolvimento socioeconômico. Estão entre os países com melhor qualidade de vida no mundo. Então estão entre os países mais ricos, não só da Oceania, mas de todo o planeta Terra. Dizem que na Nova Zelândia, por exemplo, o índice de criminalidade é próximo a 0. Então assim tem um grande desenvolvimento econômico essas duas nações, e as suas populações vivem muito bem mesmo. Os outros países apresentam uma economia de pouca expressividade e praticamente na agricultura de subsistência. O turismo ele é desenvolvido em todos os países daquela região lá. Então, porque é uma região que tem muitas ilhas, A Austrália, desertos, a Nova Zelândia, são países que têm muitas belezas naturais, praias muito bonitas. Essas ilhas também, tanto a Micronésia, a Melanésia e a Polinésia, são ilhas que atraem muitos turistas. Então, o turismo ele é bem desenvolvido em todo o continente da Oceania. Falando um pouco sobre a economia dos 2 principais países da Oceania. O parque industrial australiano ele é muito diversificado e é o que impulsiona a economia do país. Tem destaque os principais setores da indústria na Austrália: a química, a metalurgia, a siderurgia, a petroquímica, máquinas e equipamentos. Além da indústria ser muito diversificada e poderosa, a Austrália também ela se destaca pela mineração, que é outro setor muito importante para a captação de recursos financeiros dentro do país. E essa atividade é desenvolvida por meio da extração principalmente da bauxita, do ouro, do ferro, do chumbo e do manganês. A Nova Zelândia é a segunda nação mais rica do continente, só perde para a Austrália. Ela possui também um elevado nível de industrialização e
Os setores que se destacam nessa industrialização é o setor de alimentos, a indústria transformadora, a metalurgia, a siderúrgica e a petroquímica. Também a Nova Zelândia abriga grandes reservas de petróleo, de carvão e gás natural. E outro destaque também da economia da Nova Zelândia são os rebanhos de ovinos, que é ovelhas, né? Caprinos, bovinos e suínos. E isso impulsiona a produção de lã, carne e laticínios. Então essas duas é um pouco sobre a questão do desenvolvimento econômico dessas duas grandes nações da Oceania. E também o turismo, que as duas têm uma grande vocação turística. As outras 12 nações que existem dentro da Oceania, ao contrário da Austrália e da Nova Zelândia, eles possuem baixo grau de industrialização. E a economia é pouco desenvolvida nesses países. As principais atividades nesses outros países para a captação de renda é o turismo e a agricultura, com a plantação de subsistência e monocultura de exportação. Ou seja, eles plantam para poder ter alimentos para sobreviver e também parte dessa agricultura é feita para a exportação. E esses produtos de exportação que é feito nesses países, em especial, é o coco, o cacau, o café, a mandioca e a banana. E também se destaca a pesca nesses países. Bom, galera, esse é um pouco um resumo sobre a região do continente chamado Oceania. Eu vou deixar aqui agora umas atividades para vocês fazerem. Vejam esse vídeo e depois respondam as atividades. Caso tenham dúvida, podem perguntar tanto no grupo ou também no meu WhatsApp, no meu número no privado, que eu respondo e tiro as questões de dúvidas que vocês tiverem. A atividade da semana passada foi muito legal, todo mundo respondeu, foi muito bem, nada difícil, né? Então espero que vocês também consigam se dar bem nessa aqui. E eu desejo a todos bons estudos, mando um abraço a vocês e espero que a gente possa se ver em breve. Até mais!